Entregar o teu filho, Senhor, que vai ser o canal, Senhor, meu Deus. Sim, Deus, o Senhor conhece cada coração que chegou nesta noite, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, a gente não possa ouvir o que a gente quer, mas que o Senhor tem para o teu povo, para a tua igreja, Senhor, meu Deus. E que nesta noite, Senhor, venha usar o teu canal, o teu instrumento, Senhor, fazendo segundo a tua vontade, segundo o teu querer, meu Pai. E que a gente, Senhor, nesta noite possa abrir os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor, meu Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um que chegou nesta noite aqui, Senhor. Se chegou triste, desanimado, Senhor, se chegou, Senhor, precisando ouvir o Senhor falar. E que nesta noite o Senhor possa fazer segundo a tua vontade, meu Pai. Porque sabemos, Senhor, que a tua vontade é o que tu avarece, meu Pai, na nossa vida, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. E sentados mesmos, eu peço que abram no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versos do 1 ao 8. E em seguida, ainda, capítulo 32 de Crônicas, versículos 20 e 21. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu aproveito para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de retornar esse local onde eu estive algumas vezes quando era menor. Fico muito feliz. Agradeço também ao irmão Gilson e irmão Gedalva pelo esforço que fizeram para me trazer aqui nessa noite. Agradeço aos meus pais, porque eu tenho certeza que se não fosse por eles eu não estaria aqui, não seria esse rapaz que eu sou. Então tudo que eu tenho eu devo primeiramente a Deus e em segundo a eles. Minha mãe já conversou muito comigo, só as 2, 3 horas assim. Sem dúvidas nenhuma, isso fez diferença na minha vida. Amém. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem das águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam, porque viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerras para comandar o povo. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército. Pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. O versículo 20 e 21 eu deixarei para ler mais tarde, conforme o andar da mensagem. Antes de começar a pregar, eu gostaria de mais uma vez orar, e não em desprezo, mas na verdade em concordância com a oração do irmão. Eu peço que os irmãos curvem as vossas cabeças e orem comigo. Senhor amado, Senhor querido, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém se não for o Senhor na minha frente. Se não for o Senhor na minha vida, eu sei que eu não poderei falar nada além de agora vir aqui neste púlpito. Mas eu sei que o Senhor está comigo, então eu te peço que nesse momento não seja eu falando, que nesse momento não seja esse rapaz de 19 anos falando algo que acha da tua palavra, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha boca. Senhor, além de pedir por mim, eu peço também que o Senhor abra os ouvidos dos irmãos,
para que as palavras que saírem através da minha boca, vindas de Ti, cheguem aos ouvidos e aos corações dele como renovo, como manancial, como palavras, Pai, que vão trazer-lhes vida. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. É muito comum a gente chegar num culto como o de hoje, num culto Reviver, culto da Vitória, e querer ouvir palavras sobre vamos vencer os inimigos, querer ouvir palavras sobre vamos conquistar aquilo que nós queremos, e peço-lhes perdão se vocês estão esperando isso, porque vocês não vão ouvir isso. É certo que eu falarei de vitória, mas a vitória a qual eu estou aqui para falar não é uma vitória física, não é uma vitória financeira, não é uma vitória material. A vitória que eu quero falar aqui com vocês nessa noite é espiritual. Eu gosto muito de trabalhar com temas, e o tema que eu dei a essa mensagem se chama Aprendendo a Vencer o Inimigo. O rei Ezequias, ele foi um homem muito usado por Deus, muito cheio de Deus, e que buscava sempre a direção de Deus antes de fazer qualquer coisa. Nós podemos ver que o versículo 1 fala que houveram acontecimentos históricos onde Ezequias realizou, movido por sua fidelidade a Deus. Ou seja, Ezequias era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Só que, como sempre na vida do cristão, se levantou um inimigo. Porque a vida de um cristão não é fácil. O inimigo ele vai tentar nos atacar, o inimigo ele vai tentar lançar contra nós coisas e situações que vão ou nos levar a pecar, ou literalmente nos matar. Mas aqui eu quero trazer para vocês 5 estratégias que eu identifiquei, que o Senhor tocou no meu coração para trazer, que o rei Ezequias usou para vencer os seus inimigos. A primeira estratégia se encontra no versículo 3 do capítulo 32 de 2 Crônicas, que diz o seguinte: buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem das águas da fonte do lado da fora da cidade, e eles os ajudaram. Para quem não conhece, para quem nunca pesquisou, a cidade de Jerusalém, geograficamente, está localizada numa colina. Portanto, para chegar à cidade de Jerusalém, precisava de uma caminhada muito longa, muito desgastante, num sol causticante, que fazia com que muitas vezes os viajantes ou não viajassem ou acabassem desmorecendo no caminho. E pensando nisso, foram construídas fontes de água que saíam da cidade e iam até a estrada de Jerusalém, para que assim os viajantes não se cansassem nem desistissem de suas viagens. A estratégia que o rei Ezequias tomou, aconselhado pelos seus oficiais, de fechar as fontes, foi com a ideia de não levar para os seus inimigos, de não dar para quem podia destruir e dominar eles a oportunidade de se fortalecer. Porque é certo, todos sabemos que o ser humano precisa de água. Tanto o ser humano como o animal precisa de água para sobreviver. E sem água, aqueles homens estariam mais fadados à derrota. Da mesma forma, a gente pode trazer isso para as nossas vidas. O inimigo, ele muitas das vezes lança no nosso coração pequenos desejos. A Bíblia fala que o coração é de onde provém as saídas da vida, e por isso nós devemos guardá-lo. E desse coração que tanto nós vemos ser tido para a Bíblia como algo precioso, é onde fluem os nossos desejos: o desejo de ser alguém melhor, o desejo de buscar a Deus, o desejo de se formar na faculdade, o desejo que você tiver provém do seu coração. Só que o inimigo, ele também coloca no teu coração desejos pecaminosos. Cabe a nós, como cristãos, cabe a nós, como servos de Deus, alimentarmos os desejos bons e fecharmos
temos as comportas que levam água, as comportas que alimentam, que dão força, que trazem à tona os desejos pecaminosos. Glória a Jesus. O rei Ezequias ele nos ensina que não devemos deixar, não devemos alimentar, por mais sutil que seja, qualquer tentativa de um inimigo se instaurar no nosso coração através de um mísero desejo. A gente não começa, o ser humano não entra no pecado de cabeça, não. Tudo começa por um desejo, e o desejo ele leva à experimentação, e aí a experimentação leva o ser humano à ruína. Não existe um homem que tenha caído, que literalmente já tenha se jogado direto na bebida, tenha se jogado nas baladas, na prostituição, não. Tudo começou com um desejo. E aqui o rei Ezequias nos mostra que não devemos deixar esses desejos, não devemos alimentar esses desejos, não devemos saciar esses desejos para que eles não venham crescer no nosso coração. Certamente aqueles homens assírios ficaram com uma tarefa muito mais difícil de invadir Jerusalém, tendo aquelas fontes de água negadas. Da mesma forma, quando nós negamos aos desejos, quando nós negamos ao pecado, as fontes que podem o alimentar no nosso coração, é muito mais difícil de a gente cair. A segunda estratégia que o rei Ezequias traz é de reconstruir os muros, de tapar brechas. Para quem assiste muito filme, eu particularmente gosto muito, principalmente filmes medievais, vemos que nesses filmes os muros são retratados como grandes conglomerados de blocos, e que muitas vezes, quando existem ataques, alguns desses blocos caem. Esses blocos que caíram são aberturas de brecha. E a Bíblia vai falar que o rei Ezequias reconstrói os muros. Isso me traz a ideia de que sim, haviam brechas, haviam rupturas, haviam problemas na estrutura daquele muro. E a brecha, ela te permite, na verdade, ela permite ao inimigo atacar ou invadir por ela. Só que o rei Ezequias, guiado por Deus, um homem muito sábio, ele teve a estratégia de tapar brechas. Muitas vezes o nosso coração, a nossa alma está com brechas, e essas brechas não são para sentimentos, não são brechas que nos levam à tristeza, não. São brechas que levam o inimigo a tentar trabalhar nas nossas vidas. Essas brechas podem ser chamadas de legalidade. Quando a gente deixa essas brechas, quando a gente dá legalidade ao inimigo, o inimigo ele não só invade, não só trabalha, ele se anda, ele faz o seu parquinho nas nossas vidas. E a Bíblia fala que nós devemos resistir ao inimigo e ele vai fugir de nós. Aleluia. Não tem como um muro resistir se ele estiver em pedaços. Não tem como um povo resistir se ele não estiver se fortalecendo. Não tem como nós resistirmos ao diabo se nós estivermos deixando brechas para o diabo agir. Não tem como a gente não cair em pecado, não cair em tentação, se a gente estiver deixando lugar para o inimigo nas nossas vidas. Quando a gente dá legalidade para o inimigo vem e toma conta. E por isso a gente deve não só ter essa noção, mas devemos fazer como o rei Ezequias e tapar as brechas. O rei Ezequias, ele estava atento a algo que muitas vezes passa despercebido. Porque, eu não sei se vocês já ouviram, mas havia uma música de criança que falava que o pecado era como um tijolo arrancado do nosso muro. E quando a gente peca uma vez, um tijolo sai. Peca outra, mais um tijolo cai. E outra vez, mais um tijolo. Quando a gente peca, quando a gente dá espaço para o pecado nas nossas vidas, é exatamente isso que estamos fazendo, abrindo porta para o inimigo agir. Só que nessa noite, não venhamos abrir brechas, não venhamos dar espaço, nem dar lugar para o inimigo. Venhamos aprender com o rei Ezequias e tapar as brechas. Venhamos aprender com o rei
A terceira estratégia que nós aprendemos com o rei Ezequias foi a de construir torres de vigia. O versículo 5 vai nos falar que em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Não existe possibilidade de um crente se manter fiel a Deus se ele não estiver vigiando. A Bíblia fala: vigiai e orai, pois a carne é fraca. O espírito está pronto, está, mas a sua carne é fraca, e a sua carne todo dia milita contra o seu espírito para ver quem vai vencer. E basta você, cabe a você definir se a sua carne ou se o seu espírito vai vencer. Não devemos estar desatentos, não devemos estar dispersos, porque quando estamos dispersos, que aí o inimigo ataca. Voltando ao tema dos filmes medievais, em todos eles a gente vê torres de vigia. E essas torres eram usadas para que, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importava o horário, se houvesse alguma iminência de ataque, o rei soubesse e assim conseguisse contra-atacar. Da mesma forma, nós devemos estar vigilantes, porque a gente não sabe a hora que o inimigo vai tentar contra nós, a gente não sabe a hora que o inimigo vai usar alguém ou algo contra nós para nos fazer pecar. Por isso nós devemos estar vigilantes, porque o crente que não vigia cai. O reino que não tem torres de vigia cai. Não existe possibilidade alguma de nós resistirmos ao inimigo se nós estivermos dormindo. Não tem como nós vencermos o diabo e vencermos qualquer seta que ele lançar contra nós se estivermos relaxados. Nós vivemos em constante guerra contra o diabo. Ele tenta nos derrubar e nós tentamos e conseguimos, em nome de Jesus, pegar e transformar vidas através da palavra do Senhor. E por isso ele tenta contra as nossas vidas. Por isso, se nós não vigiarmos, nós caímos. Irmãos, construam ao redor de vocês, figuradamente claro, torres de vigia. Estejam atentos, porque a qualquer momento o inimigo pode sim tentar vocês. Mas se estivermos vigilantes, nós vamos resistir a qualquer cilada do diabo. A quarta estratégia que o rei Ezequias ele toma é de construir um novo muro ao redor daquele que já tinha. Claro que o rei Ezequias sabia que um muro era seguro, um muro era forte, um muro, um só, já era potente o suficiente para, em boas condições, não deixar os assírios invadirem. Mas o rei Ezequias ele constrói um segundo muro, porque todo mundo vai concordar comigo que um muro pode ser forte, mas dois muros são mais fortes ainda. Ou seja, você deve sim se fortalecer, e é imprescindível que você viva se fortalecendo no Espírito. Mas se você não viver uma vida em comunhão com os irmãos, não viver uma vida em unidade com o corpo de Cristo, é muito mais fácil de o inimigo conseguir te atingir. Muitas vezes, uma alma não é perdida porque tem a união da igreja, orando, zelando, buscando e clamando a Deus por aquela alma. Muitas vezes nós não caímos porque, enquanto o inimigo está nos atacando, em outros locais que nós nem fazemos ideia, existem pessoas ajoelhadas, chorando pelas nossas vidas. A união da igreja, a união do corpo de Cristo, isso nos torna mais fortes. Não há como nós dizermos que um crente só, ele é forte. Não. Se nós pegarmos um palito de churrasco, um só, e tentarmos quebrar, nós conseguiríamos com muita facilidade. Mas se pegarmos 10, 15, 20 e tentarmos quebrar, não vamos conseguir. Por quê? Porque a união do povo de Deus é o que nos torna mais fortes. E quando estamos em comunhão,
quando estamos em unidade uns com os outros, todos no mesmo Espírito, adorando ao mesmo Pai em Espírito e em verdade, aí, não só eu, não só você, mas a igreja do Senhor vai se tornar cada vez mais forte contra os ataques do inimigo. A quinta estratégia do rei Ezequias ainda se encontra no 5º versículo, parte C, e diz o seguinte: mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Ou seja, Ezequias preparou o povo, trazendo isso para as nossas vidas. Claro que não vamos sair por aí com arma, claro que não vamos sair com uma espada para atacar ninguém, mas nós devemos ter em nós a armadura de Deus. Nós devemos nos preparar, porque um crente preparado, ele não cai. Se você estiver preparado para quando vier a hora má, essa hora de tristeza, essa hora de angústia, não vai te derrubar. Se você estiver preparado para quando o inimigo tentar contra a sua vida, você não vai cair. Por quê? Porque quando a gente veste a armadura de Deus, quando a gente se reveste do Espírito, lê a palavra, ora constantemente, quando nós nos preparamos, o inimigo não tem poder sobre nós. Um crente preparado não cai nas armadilhas do diabo. Um crente preparado não cai nas ciladas, nas setas. Não tem como um crente querer vencer o pecado se ele não se prepara, se ele não se reveste do Espírito Santo, se ele não está buscando a Deus constantemente. Não existe possibilidade de nós vencermos se nós estivermos achando que estamos vivendo simplesmente uma vida qualquer, mas não. Nós somos chamados por Deus para viver obras grandes, e para que vivamos obras grandes, para que a gente venha viver o sobrenatural de Deus, precisamos estar preparados a todo momento. Eu falei de 5 estratégias que o rei Ezequias usou, e que foram certamente muito importantes para fazer ele vencer. Mas o mais importante de tudo que fez o rei Ezequias vencer não foi nenhuma estratégia, e sim uma certeza. O rei Ezequias, ele sabia que o exército inimigo era mais forte, sabia? O rei Ezequias sabia que por si só ele não conseguiria derrotar, sabia? Mas a maior certeza que Ezequias tinha é que ele tinha ao lado dele aquele que é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O rei Ezequias tinha certeza que ele era completa e totalmente dependente de Deus. E quando nós nos colocamos em uma posição onde nós não queremos agir, mas queremos deixar o Espírito agir, porque sabemos que nós somos dependentes dele, aí nós conseguimos vencer ele. Quando nós entendemos e passamos a viver de acordo a vida de alguém que por si só não pode nada, mas com Cristo sabe que é mais que vencedor, aí sim nós seremos muito mais que vencedores por Cristo. Porque o ser humano, ele não pode nada, eu não posso nada. Se fosse por mim, eu não poderia estar aqui nesse púlpito nessa noite. Mas eu sei que pela dependência que o homem tem de Cristo, pela dependência e por tudo aquilo que Cristo pode fazer na vida do homem, esse homem pode vencer. A nossa vitória, meus irmãos, não é um carro novo. A nossa vitória, meus irmãos, não é uma casa. Claro que Deus pode nos dar, claro que Deus quer nos dar, mas a nossa vitória está banhada em sangue, e esse sangue precioso de Jesus é Ele que nos torna capazes de vencer as tentações. O ser humano por si só, ele não vence. O ser humano por si só nem merecia o amor de Cristo. O ser humano por si só estava fadado ao inferno. Na condição
pecar e transgredir e entristecer ao Senhor. Mas através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, aquele sangue tão precioso e imaculado, nós temos a oportunidade de vencer o pecado. O rei Ezequias, ele tinha essa certeza. Só que muitas das vezes o inimigo, mesmo vendo que a gente tem certeza de quem Cristo é nas nossas vidas, vai lançar contra nós ataques cada vez mais ferozes. E no versículo 9 até o versículo 19, para a reflexão dos irmãos em casa, o rei Senaqueribe envia cartas a Israel para fazê-los ficarem com medo. Cartas dizendo afrontas contra Deus, dizendo que Deus não poderia livrá-los. E as cartas tiveram o efeito desejado, porque muitas vezes a gente entende quem é Deus, a gente sabe que Deus é mais poderoso, que maior é quem está em nós do que o que está no mundo, mas a gente ainda assim teme, ainda assim a gente tem medo. E o rei Ezequias teve medo. Só que o versículo 20 e o 21 do capítulo 32 de 2 Crônicas vai dizer o seguinte: diante de toda esta situação amedrontadora, o rei Ezequias e os profetas, e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei Assírio, de forma que esse bateu em retirada para suas terras, sob um profundo sentimento de derrota e vergonha. Às vezes, a gente vai se encontrar com situações onde o medo vai tomar conta do nosso coração. Às vezes, a gente vai encontrar situações onde a gente vai estar abalado e muitas vezes tentado realmente a pecar. Só que o rei Ezequias, mais uma vez, nos dá um exemplo valioso. Porque muitas vezes, quando a gente está com medo, a gente deixa esse medo dominar. Muitas vezes, quando a gente está angustiado, a gente fica desesperado por não saber o que fazer. Mas o rei Ezequias, ele sabia exatamente o que fazer. A Bíblia fala que o rei Ezequias e o profeta Isaías clamaram ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O medo pode até tentar dominar o seu coração, o medo pode até tentar te tirar do caminho, te tirar do eixo. Mas quando a gente entende que por mais que o medo bata, por mais que a angústia bata, se a gente clamar, o Senhor vai nos responder e nos dar a vitória. Aí a gente começa a trilhar um caminho de vitória e vitória, e vitória e mais vitória. Vencemos as tentações, vencemos o pecado, vencemos o inimigo, sim, porque nós entendemos que não importa o medo, não importa a dificuldade, não importa o quão tentador seja aquele pecado. Quando nós tapamos todos os buracos, quando nós tapamos brecha e não damos legalidade para o inimigo, quando nós nos fortalecemos, quando nós vigiamos e nos mantemos em comunhão com a igreja do Senhor, quando nós nos preparamos e nos revestimos de toda a armadura do Espírito Santo, o inimigo ele pode tentar, o inimigo ele pode agir, mas a Bíblia fala que agindo Deus, ninguém pode impedir. Assim como Davi disse, maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Então muitas vezes o gigante pode ser grande, mas muito maior é o Deus que está com você. E quando entendemos isso, pomos em prática todas essas estratégias que o rei Ezequias nos ensina. Quando passamos a entender que somos completamente dependentes do Senhor, e quando entendemos que não importa medo, angústia ou nenhuma situação adversa, se nós orarmos e clamarmos, o Senhor nos responderá. Aí sim nós vamos ter aprendido como vencer o inimigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.